rapaziada, Titio na net de volta para mais um vídeo e hoje iremos simular o funcionamento de um circuito RLC no Proteus. Dedico este vídeo ao meu colega Eloy Pedreiro, pois foi ele que montou o circuito e efetuou todos os cálculos que serão aqui comprovados. Este é o circuito montado pelo colega e servirá de base para nossa montagem. Então, como vocês podem ver, nós temos uma fonte de tensão alternada com 100 volts e uma frequência de 60 Hz. Temos um resistor de 100 ohms, um resistor de 200 ohms e um resistor de 300 ohms. Um indutor L1 de 1 mH, indutor L2 2 mH, indutor L3 3 mH. Aqui embaixo temos o capacitor C1 de 10 micro, capacitor C2 de 20 micro e capacitor C3 de 30 micro. Para quem não sabe, o indutor e o capacitor, quando submetido a uma tensão alternada, por existir uma frequência, ele vai se comportar de maneira diferente daquela em que ele se comportaria na tensão contínua. E por isso, os indutores terão o que se chama de reatância indutiva e os capacitores terão a sua reatância capacitiva. E essa reatância, tanto a indutiva quanto a capacitiva, vai variar de acordo com a frequência na qual ele foi submetido. E assim, se eu aumentar a frequência, a reatância indutiva aumenta, porém a reatância capacitiva diminui. Se eu diminuir a frequência, a reatância indutiva diminui e a reatância capacitiva aumenta. Ou seja, o que eu estou tentando falar para vocês é que, de acordo com a variação da frequência, nós teremos uma variação no funcionamento do circuito, pois a reatância indutiva ela funciona como se fosse uma espécie de resistência interna do indutor, e a reatância capacitiva ela funciona como se fosse uma espécie de resistência interna do capacitor, onde, aumentando a frequência, eu aumento a resistência interna do indutor e diminuo a do capacitor. Se eu diminuir a frequência, eu diminuo a resistência do indutor, porém eu aumento a do capacitor. E é justamente por isso que o funcionamento desse circuito vai variar de acordo com que se varia a frequência. Pois, se eu tenho um resistor, tenho uma resistência interna do indutor, uma resistência interna do capacitor, os três se juntam, se somam porque estão em série, formando o que se chama de impedância. Então aqui nós temos a impedância Z1, o somatório desses três nós temos a impedância Z2 e o somatório desses três componentes finais nós temos o que se chama de impedância Z3. Então, ao ligar o circuito, irá fluir uma corrente que vai descer aqui a I1, por aqui desce o I2 e por aqui desce o I3. Logo, se eu tenho a tensão desse ponto a esse ponto e tenho uma corrente circulando, tensão vezes a corrente
eu tenho a potência S1. Aqui a mesma coisa, eu vou ter a potência S2. Aqui a mesma coisa, eu teria a potência S3. Todo o cálculo já foi desenvolvido pelo colega Eloy Pedreiro. E nós vamos montar o circuito no simulador para comprovar se os cálculos realmente estão corretos. Então, pessoal, estamos aqui no simulador e vamos pegar aqui, ó, componente mode, clica na letra P, vamos pegar os componentes, que é o resistor, vamos pegar também um indutor, capacitor, e vamos pegar também um alternador. Alternate Active, tá? Tudo na tela, vamos montar o nosso circuito. Então eu tenho aqui o alternador, tenho 3 resistores, resistor número 1, resistor número 2, resistor número 3. Temos ainda o indutor, L1, L2 e L3, e temos os capacitores vamos montar o circuito conforme a figura. Vamos modificar aqui esse primeiro resistor para 100 ohms. O segundo resistor para 200 ohms. E o terceiro para 300. O indutor 1 mH, então você põe MH, M minúsculo e H. O segundo 2 mH e o terceiro 3 mH. Vamos para o capacitor C1, 10 UF, UF quer dizer microfarad, 20 microfarad em C2 e 30 microfarad em C3. Vamos interligar tudo conforme a figura do nosso colega Eloy. E aqui nós temos o nosso circuito montado. Então, pessoal, chegou a hora da gente configurar o nosso alternador. Observe o seguinte, que lá na figura do nosso colega Eloy, nós temos uma fonte de 100 volts e uma frequência de 60 Hz. Então, vou ter que configurar o meu alternador de forma que ele forneça isso aqui, 100 volts, 60 Hz. Então, vamos lá. Clique com o botão direito no alternador, editar propriedades,
Aqui, ó, eu vou alterar de 1 Hz para 60 Hz. E agora é o ponto mais importante. Observe que o colega, ele solicitou uma fonte de 100 volts. Só que os 100 volts que ele tem lá é o 100 volts RMS. E aqui ele está pegando o valor de amplitude, ou seja, ele quer o valor de pico. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui? O valor de pico, para que dê os 100 volts RMS lá. Então nós vamos calcular, ó. 100 volts, que é o que eu quero, RMS, vezes 1,41, que dá o total de 141 de pico. Então eu vou apagar aqui 6 e vou pôr 141 tensão de pico. Aqui é o nome, eu posso colocar qualquer nome, eu vou colocar aqui 100 volts, um número. Ou eu poderia colocar fonte, dá na mesma, vou colocar aqui fonte. Dá OK. E vamos testar o nosso alternador para ver se ele está realmente fornecendo os 100 volts RMS do nosso circuito. Então vou pegar aqui um aparelho, voltímetro de tensão alternada, AC voltímetro. Vou colocar ele do lado aqui para medir a fonte e vamos ligar o circuito para ver se vai bater aqui 100 volts. Então aqui embaixo tem um play, ó. Iniciei a simulação e observe, ó, 99,6, ou seja, praticamente 100 volts redondo, tá? Vou dar o stop. Vamos apagar clicando 2 vezes com o botão direito e vamos pegar a nossa fonte e vamos ligar aqui neste circuito para que a gente faça a comprovação daquilo que foi encontrado pelo colega Eloy. E o que foi que ele encontrou? Então ele encontrou aqui, ó, uma resistência total equivalente, ou seja, uma impedância de 98,51 ohms. Ou seja, todas essas resistências, tanto do resistor como a resistência do indutor e do capacitor, que é chamado de reatância, se somaram quando estavam em série e depois houve uma associação em paralelo, reduzindo tudo isso aqui a um resistor, que é chamado de resistência equivalente, ou seja, uma impedância equivalente, que é justamente essa aqui que ele encontrou. Além disso, nos cálculos dele, ele calculou a corrente que sairia da fonte, que é a nossa corrente total. Ele calculou a corrente I1, I2 e I3. E aqui está, pessoal, ó, os valores encontrados. Então, ele encontrou como corrente total o valor de 1,015 ampere. Ou seja, ele está me dizendo que aqui da fonte vai sair 1,015 ampere. Ele está me dizendo ainda que no ramo 1 vai circular uma corrente de 353 mA. No ramo 2, 417 mA. E no ramo 3, 320 mA. Então é isso que a gente vai confirmar. Então, para medir a corrente, eu preciso colocar um amperímetro. Então, eu vou clicar duas vezes com o botão direito, apagar essa linha. Vou pegar o instrumento e vou pegar aqui, ó, AC Ammer, que é o amperímetro para tensão alternada, tá? Então, aqui eu vou verificar a corrente total.
Vou colocar ainda no meu circuito. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Puxar ele mais para cima para a gente colocar mais medidor de corrente aqui. Vamos cancelar essa linha, refazer ela para ficar bonitinho. E aqui eu vou colocar um amperímetro para medir a corrente que está descendo aqui. Clicando na seta mais, eu giro ela. Vamos tirar um pouquinho mais, para que ele entre certinho aí no circuito, não dê erro, tá? Subir um pouquinho mais. E vamos colocar aqui outros amperímetros. Aqui vai ser o primeiro, verificar a corrente deste ramo. Vamos botar outro aqui. E o terceiro aqui. Então vamos lá. Então ele nos disse que de potência total vai sair uma corrente aqui de, vamos ver, 1,015. Vamos dar o play no circuito e vamos confirmar. Tá lá, 1,01, que é propriamente 1,015 que ele encontrou. Vamos dar um stop e vamos configurar esses amperímetros aqui para medir miliampere. Miliampere. Dois cliques aqui, configura para miliampere. Dois cliques aqui, configura para miliampere também. Então vamos dar play novamente, mas antes disso vamos ver a corrente do ramo 1. Ó, S1, ramo 1, 353 miliampere. Vamos ver no circuito. Ramo 1, 355 miliampere. Ele achou 353 miliampere. Por que que deu essa pequena diferença? Devido ao arredondamento que a própria calculadora científica faz, pessoal. E outra, você vê que a nossa fonte ela está aproximadamente 100 volts. Lá ele utilizou 100 volts redondo. Então essa diferençazinha na fonte vai influenciar aqui no cálculo final também. Então no ramo 2, ele achou aqui, ó, o simulador 415 e o nosso colega achou no ramo 2 417. No ramo 3 tem aqui 320 e aqui no simulador tem 318. Então isso comprova que o cálculo do nosso colega está correto. Ele acertou na mosca. E agora é que começa a brincadeira nossa aqui, pessoal. É a partir desse momento que a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos alterar a frequência para comprovar aquilo que eu falei para vocês sobre a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Eu falei para vocês lá no início do vídeo que conforme se alterasse a frequência, nós estaríamos alterando a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Então a gente vai comprovar isso na prática. Então vamos dar um stop no simulador. Observe que tinha uma corrente aqui de 1,015 e agora
eu vou alterar a frequência e vamos ver o que acontece com essa corrente. Vamos alterar a frequência para 120 Hz. Vou dar OK. E a corrente que antes era 1.015, veja o que vai acontecer. Ela foi para 1.33. Ou seja, o simples fato de eu alterar a frequência fez com que todo o circuito se comportasse de maneira diferente. E olha só o que aconteceu aqui, ó, no ramo 1, 605 mA, ramo 2, 474 e ramo 3, 329. Por que a corrente subiu dessa forma, pessoal? Porque ao aumentar a frequência, eu fiz com que a reatância capacitiva, aquela resistência interna do capacitor, diminuísse. Ela caiu de forma considerável. Ou seja, é como se aqui tivesse um resistor que eu estou diminuindo o valor dele. Se eu estou diminuindo o valor dele, consequentemente, eu estou diminuindo a resistência de todo esse ramo. E de todo esse ramo. E de todo esse ramo. Se eu diminuir a resistência nos ramos, vai circular uma corrente maior em cada um deles, que vai resultar no surgimento de uma corrente total maior saindo da fonte. Vamos alterar a frequência novamente. Clique com o botão direito. Vamos parar o simulador primeiro. Clique com o botão direito. Editar propriedades. E vamos alterar a frequência para 400 Hz. Vou dar OK. E olha só o que aconteceu. A corrente subiu novamente, ó. Tá. Então provei para vocês aqui que a reatância capacitiva e a reatância indutiva está sofrendo alteração conforme eu altero a frequência. Mas você falou, titio, que a reatância capacitiva diminui e a reatância indutiva aumenta. Como é que você vai me provar que isso é verdade? É simples. Vamos lá. Para que você entenda o que eu vou fazer aqui, eu vou trazer para você um outro circuito. Então eu estou aqui com outro circuito, com a mesma fonte de 100 volts, onde ela foi configurada da mesma forma que a outra, colocando-se em sua amplitude 141 volts, como tensão de pico, frequência de 60 Hz. Eu tenho aqui agora, pessoal, 3 resistores de valores iguais, tá? Então, 3 resistores associados em série. Eu tenho aqui um divisor de tensão, onde, por eles terem um valor igual, haverá uma queda de tensão em cada um deles, e essa queda será a mesma. O total das quedas de tensões dá os 100 volts. Para mostrar isso para vocês, eu vou pegar aqui um voltímetro de tensão alternada, para medir a tensão em R1. Vou pegar outro aqui para medir a tensão de R2. Vamos afastar ele aqui um pouquinho, para que a gente tenha mais espaço para trabalhar. Então vamos colocar aqui o segundo voltímetro para medir a tensão em R2.
e um terceiro para medir a tensão em R3, tá? E o vídeo está ficando grande. Então vamos lá, vamos dar o play. E observe que o valor em cada um deles de queda de tensão foi a mesma. Por quê? Porque os resistores têm valores iguais. Vou dar um stop e vou alterar o valor do resistor. Vou colocar esse primeiro aqui como 10 ohms. O segundo eu vou colocar como 20 ohms. E o terceiro eu vou colocar como 70 ohms. Então o que vai acontecer agora, pessoal? Tem um 100 volts, a fonte vai ser ligada, os 100 volts vai percorrer junto com a corrente e vai ser gasto nos resistores. Haverá uma queda de tensão, porque ao sair daqui 100, vai passar por esse primeiro resistor, vai deixar uma parte, vai passar pelo segundo, deixar a segunda parte, e no terceiro resistor, ele termina de descarregar a tensão, fazendo com que aqui desse lado tenha zero. E agora que os resistores são de valores diferentes, a queda de tensão também vai ser diferente, onde, tendo-se um resistor de valor maior, nós teremos uma tensão maior. Tendo um resistor de valor menor, também eu teria uma menor queda de tensão. Dou play e observe, onde eu tenho um resistor de 10 ohms, queda de praticamente 10 volts. 20 ohms, queda de 20 volts. 70 ohms, 70 volts. Somando-se isso aqui tudo, dá novamente 100 volts. Então, onde eu tenho uma resistência maior, eu tenho uma queda de tensão maior. Então, vamos voltar agora lá para o outro circuito, para que você continue acompanhando o raciocínio. Antes de ir lá para o outro circuito, eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui, para explicar a divisão de tensão, eu trabalhei com resistores. Resistor, ele não altera a sua resistência conforme a frequência. Então, ainda que eu desse um stop aqui e alterasse a frequência, vamos pôr aqui 100 Hz, 120 Hz, tá ok? Vai continuar tendo a mesma queda de tensão, porque o resistor, ele não muda a sua resistência com a alteração da frequência. Então, nós teremos as mesmas quedas de tensão, mesmo dobrando a frequência. Diferente do indutor e do capacitor. Então, vamos lá para o outro circuito para que você possa entender. Então, de volta ao primeiro circuito, nós vamos sumir com o nosso amperímetro. Vamos tirar ele do circuito para que a gente tenha mais espaço. E vamos fechar aqui os componentes. Vou selecionar aqui para que a gente tenha mais espaço. Vamos subir um pouquinho esse indutor. Mais um pouquinho. Vamos lá. Fechou o circuito. Prontinho. Vamos lá. Vou colocar um voltímetro para medir a tensão no indutor. E outro para medir a tensão no capacitor. Qual que é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: se a resistência interna se altera conforme eu vario a frequência,
Logo, variando a frequência, eu terei valores de queda de tensão diferente aqui, tanto no capacitor quanto no indutor. Então, neste primeiro momento, nós temos aqui uma frequência de 60 Hz, tá? Vou dar OK. Frequência baixa. Vamos dar o play. Observe o seguinte, que na frequência de 60 Hz, nós tivemos uma queda de tensão no indutor de 0,37 volts e no capacitor 27,9 volts. O que vai acontecer agora quando eu aumentar a frequência? Aumentando a frequência, a resistência interna do indutor aumenta, logo eu terei uma maior queda de tensão. A resistência interna do capacitor diminui e logo eu vou ter uma queda de tensão menor. Vamos ver? Vou dar um stop, editar, vamos mudar para 120 Hz. OK. Dá o play. E olha só. Em 60 Hz, o indutor teve uma queda de tensão de 0,37 volts. Em 120 Hz, ele teve uma queda de tensão de 0,76 volts. Quase que o dobro. Ao capacitor, que antes, em 60 Hz, estava tendo uma queda de tensão de 27,9 volts, agora que eu dobrei a frequência, a resistência interna dele diminuiu e a tensão também diminuiu. Vamos dar um stop e vamos colocar uma frequência agora de 500 Hz. Hz. Olha só que loucura, pessoal. O que vai acontecer com o indutor? Vai aumentar a resistência interna, a reatância indutiva. O capacitor diminui a reatância capacitiva. Consequentemente, olha o que deu. Lembra que isso aqui estava em 0,7, agora subiu para 3,18. Olha o capacitor que estava em 14 volts, caiu para 3,48. Que legal, hein? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que num circuito RLC, nós temos a potência aparente, potência ativa e potência reativa. Então, por conta desses efeitos que existem no capacitor e no indutor, o que vai acontecer com esse somatório de tensão? Vou dar um stop, vou pegar um outro voltímetro e vou colocar aqui no meu resistor. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. O resistor, dos 100 volts que chegou aqui, que deveria se distribuir na minha malha, ficando parte no resistor, parte no indutor, parte no capacitor, e se somando lá no circuito resistivo, eu teria que ter o mesmo valor que chegou, que era os 100 volts. Olha só o que aconteceu aqui no meu circuito RLC. Resistor tem uma queda de tensão de 100 volts. O indutor, uma queda de tensão de 3,18 volts. E o capacitor, 3,48. Se você somar isso aqui, você vai observar que eu tenho uma queda de tensão aqui maior do que 100. Maior do que 100. Isso é uma característica do circuito RLC e é isso que vai fazer com que nós tenhamos aquela potência reativa. Então vamos alterar a frequência
E vamos ver como isso se comporta. Vamos pôr aqui de volta a frequência de 120 Hz. Dá OK. Vamos ver como as tensões se comportam. Olha só. Olha só, 98 mais 0,7. Vamos por 99 mais 14 daria 113 volts. Como isso é possível se a fonte só forneceu 100? Lembra? Mas você lembra também daquela tensão de pico de 141? Pois é, o nosso capacitor ele trabalha com tensão de pico. Vamos modificar a frequência de novo. Editar propriedades, olha aqui, a tensão de pico 141. Vamos botar aqui 60 Hz para ver o que acontece. OK. Play. E olha aí, galera. 95 com 0,30, pode-se dizer que 96, com mais 27. E aí? 120 alguma coisa. Por quê? Porque o capacitor trabalha com a tensão de pico. Essa tensão de pico vai influenciar na potência parente, que dá uma resultante lá na potência reativa, e faz com que o somatório das tensões seja diferente daquilo que acontecia lá no meu circuito, que era puramente resistivo. E aí, dessa forma, pessoal, você vai conseguir enxergar que para altas frequências, o capacitor ele se comporta quase que como um curto. E isso faz você entender o porquê que lá na configuração do regulador de tensão, o 7805, nós temos um capacitor de um lado e outro capacitor do outro. Para que, quando vier um sinal, um ruído de alta frequência para atingir o meu regulador de tensão, aquele capacitor vai enxergar esse sinal, a resistência, ou seja, a reatância capacitiva vai tender a zero, e para aquele sinal de alta frequência, aquele capacitor ele vai funcionar como um curto, fazendo com que aquele sinal vá para o terra e não para o nosso regulador de tensão. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Titio na Net. E o foco desse vídeo era mostrar para você como montar o seu circuito RLC num simulador e fazer a comprovação de todos os seus cálculos. Aproveitei para falar sobre a reatância indutiva, a reatância capacitiva e como elas se alteram conforme nós modificamos a frequência. Mostrei ainda um circuito resistivo puro, do qual falei sobre a divisão de tensão, e voltei para o circuito principal para te mostrar que num circuito RLC, o comportamento da divisão de tensão é completamente diferente. São conhecimentos básicos, mas que farão com que todos vocês passem a olhar para o indutor e para o capacitor de forma completamente diferente. Pois, se antes você só conseguia enxergar a função do indutor lá no transformador, onde tinha o indutor primário e o indutor secundário, ou o indutor lá no nosso relé, onde o enrolamento é energizado para criar um campo magnético, agora você passa a olhar para esse componente de forma diferente, passando a entender que ele pode estar presente no filtro de sinal e até mesmo em alguns osciladores. Da mesma forma, o capacitor, que você antes enxergava apenas como um filtro de tensão, você passa a enxergar ele como um filtro de sinal, onde ora ele se comporta como um curto-circuito, mandando uma interferência para a Terra, e ora
ele se comporta como isolador. Exemplo disso seria um capacitor de acoplamento que manda um sinal para um alto-falante. Ou seja, ele barra a tensão contínua, que tem uma frequência zero, e deixa passar apenas o sinal de áudio em alta frequência. Para o sinal de áudio, ele é um curto, e para o sinal de alimentação de tensão contínua, ele funciona quase como uma chave aberta. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal.